Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano. A estrutura do plano cartesiano é usada em diversas áreas. Então, eu vou mostrar primeiro a estrutura, depois vou dar alguns exemplos para vocês das áreas em que nós utilizamos o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele tem aqui duas retas. No caso, nós estamos falando em 2D, tá bom? Nós temos a reta X, que também pode ser chamada de eixo das abscissas, ou a reta Y, que é a vertical e pode ser chamado de eixo das ordenadas. Na reta X, nós teremos do zero e positivo para a direita. 0 para a esquerda, nós teremos os negativos. Do 0 para cima, nós teremos positivos em Y. Do 0 para baixo, nós teremos os negativos em Y. Lembrando que o ponto 0, ele fica no centro. Então, ele é o ponto de origem, que nós chamamos, sendo ele o 0, 0. Todo ponto ele é composto da combinação desses dois elementos, em x e em y. A gente viu como montar alguns pontos através da multiplicação de conjuntos na aula passada. Então, o primeiro número que a gente representa é que o P, por exemplo, um ponto P, se ele estiver em x, ele poderá ir para frente, para a direita, se for positivo, ou ele vai caminhar para a esquerda, se ele for negativo. O y, ele caminhará para cima, se for positivo, o segundo número, ou para baixo, se ele for negativo, o segundo número. Sendo assim, a combinação dos dois me leva à localização no plano cartesiano, ok? Vamos então a alguns exemplos que podem surgir. Nós podemos utilizar o plano cartesiano, na verdade ele é muito utilizado na geografia, para tratarmos de latitude e longitude, tá? Então, no caso de GPS, por exemplo, que é quando vocês também utilizam para marcar a localização de vocês em algum evento, os taxistas, né, e de Uber e de aplicativos, eles usam muito o GPS, então o GPS trabalha com latitude e longitude. Outra coisa também é o fuso horário, tem o meridiano de Greenwich. Isso aí seria o Y, né, na base matemática. Nos jogos, por exemplo, o plano cartesiano ele pode ser chamado de direcional, onde o X é para frente e para trás e o Y para cima e para baixo. Temos alguns jogos mais antigos, como Batalha Naval, por exemplo, ele tem a montagem toda em cima de um plano cartesiano. Temos também jogos digitais, né, como jogos de plataforma em 2D, que é o caso que a gente está vendo agora. O 3D também é em cima do plano cartesiano, mas ele vai receber uma nova reta, tá bom? Que seria a reta Z, para poder ser trabalhado 3 dimensões e assim acrescentar a profundidade. Por enquanto, como estamos trabalhando somente 2 retas, são apenas aqueles jogos em 2D, né, que nós chamamos jogos de plataforma, como Mario, Sonic e Pac-Man. E dentre muitos outros, né, que ainda tem por aí vários joguinhos desses para a gente jogar e surgem jogos novos também, né? Mas então vamos voltar, né, a falar do nosso em 2D, que são as 2 dimensões, que seria o X de largura e o Y de altura, no caso dos jogos, ok? Vamos então agora marcar alguns pontos para vocês verem como nós podemos fazer essa marcação do plano, dos pontos no plano cartesiano. Aqui nós temos alguns pontos, então como eu disse, o ponto de origem é o ponto 0, 0, como se fosse, né, o início aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto de origem, que é o ponto 0 e 0. E aí vou marcar agora o meu ponto A. O meu ponto A é 1 e 1. Então, significa que em X ele vai para a direita e em Y ele vai para cima. Você não pode inverter, tá? Sempre é para a horizontal, ou direita ou esquerda, e depois para a vertical, cima ou embaixo. Então, nós vamos marcar aqui o ponto 1. Vou só escrever os que eu vou usar, para não ficar muito poluído aqui, né? 1 e 1 para cima. Onde eles estão se encontrando será o meu ponto A.
Agora eu vou marcar o meu ponto B, que está localizado em menos 3 e 2. O menos 3 na horizontal é para a esquerda e o 2 para cima, porque é positivo. Então, eu vou marcar aqui o menos 3 e o 2, onde eu encontro esses pontos, será o meu ponto B. O meu ponto C, ele é 2 e menos 3, então ele vai para a direita e para baixo, porque agora o y é negativo. Então, eu vou marcar o 2 e o menos 3, onde encontro, aqui, eu vou ter o meu C. O meu D é 0 e 1. Acontece que quando é 0 no primeiro número, significa que ele não andou na horizontal, ele só andou na vertical para cima. Então, eu vou marcar justamente em cima aqui da vertical, porque ele não andou em X. Então, aqui vai ser o meu D. O meu E acontece o seguinte, ele andou na horizontal para a direita, porque o 2 é positivo, e parou. Ele não subiu nem desceu, porque em Y está marcado como 0. Então, ele não sobe nem desce. Eu tenho 2 para aqui, para a direita, seria no jogo, né, para frente, e para. Então, esse daqui seria o meu ponto E. E assim, a gente tem as marcações no plano cartesiano. Eu vou deixar apenas um exercício para vocês marcarem alguns pontos, esse você não vai precisar me entregar, mas na quarta-feira que vem eu vou fazer a correção e vou deixar um exercício para que vocês me entreguem lá na sexta-feira, tá bom? Então, treinem como localizar e como marcar os pontos no plano cartesiano. Quem quiser dar uma pesquisada aí em outros locais que se usa o plano cartesiano, em outras situações que usa o plano cartesiano que eu não tenha dito aqui, né? Seria interessante. Se quiser, pode escrever aí nos comentários se vocês têm alguma ideia de onde se usa o plano cartesiano em outras situações, que aí eu vou buscar as imagens para poder botar no início da próxima aula aqui, tá bom? Da sugestão que vocês derem. Ok? Então, é isso. Até a próxima aula.